Mais de 350 mil livros vendidos no Brasil. Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editor Arqueiro. Capítulo 1. Parte 2. Chove forte há 3 dias quando ele finalmente retorna de uma reunião com o líder do grupo do Big Band. 2 de seus ajudantes já estão dentro de sua casa, esperando por ele com expressão cautelosa. A mulher vampira, ela recuou. Ele grunhe enquanto enxuga o rosto. Foi esperta, ele pensa. Mas eles encontraram uma substituta, acrescenta Cal, deslizando uma pasta parda pelo balcão. Está tudo aqui. Eles querem saber se você aprova. Vamos proceder conforme o planejado. Cal solta uma risada. Flor franze a testa. Você não quer olhar-a? Não. Isso não muda nada. Elas são todas iguais, de qualquer forma. 6 semanas antes da cerimônia, no início da noite de quinta-feira, ela aparece na startup onde trabalho, quando o sol já se pôs e o escritório inteiro está cogitando lesões corporais graves. Contra mim. Duvido que eu mereça esse nível de ódio, mas entendo. E é por isso que não faço um escândalo quando volto para minha mesa após uma reunião rápida com o gerente e percebo o estado do meu grampeador. Sinceramente, está tudo bem. Trabalho de casa 90% do tempo e raramente imprimo qualquer coisa. Quem se importa se alguém espalhou cocô de passarinho no grampeador? Não leve para o lado pessoal, Missy. Pierce se encosta na divisória entre nossas baías. Seu sorriso é menos de amigo preocupado e mais de vendedor de carros usados bajulador, até o sangue dele tem um cheiro oleoso. Não vou levar. A aprovação das pessoas é uma droga poderosa. Sortuda que sou, nunca tive a chance de desenvolver esse vício. Se há algo em que sou boa, é em racionalizar o desprezo de colegas dirigido a mim. Treino como prodígios do piano, incansavelmente e desde a mais tenra infância. Não precisa suar de preocupação por causa disso. Não estou suando. Nem poderia, mal tenho as glândulas necessárias. E não dê ouvidos ao Walker. Ele não disse o que você acha que ele disse. Quase certeza que foi puta nojenta e não muita polenta que ele gritou da sala de conferências, mas vai saber. Faz parte do trabalho. Você também ficaria furiosa se alguém fizesse um teste de invasão em um firewall no qual você está trabalhando há semanas e conseguisse invadir em que, 1 hora? Talvez 1/3 disso, mesmo contando a pausa que fiz no meio, depois de perceber a rapidez com que estava penetrando o sistema. Gastei essa pausa online comprando um novo cesto, já que o maldito gato de Serena aparece. Estar dormindo no meu antigo sempre que preciso lavar a roupa. Mandei uma mensagem para ela com uma foto do recibo da compra, seguida por você e seu gato me devem $16. Então me sentei e esperei uma resposta, como sempre faço. Não veio. Não tinha expectativa de que viesse mesmo. As pessoas vão superar isso, continua Pierce. Ei, você nunca traz comida mesmo, então não precisa se preocupar se alguém vai cuspir na sua marmita. Ele cai na gargalhada. Eu me viro para a tela do meu computador, na esperança de que ele vá embora. Mas, gente, como me enganei. Para ser sincero, é meio que culpa sua, continua ele. Se você tentasse se entrosar mais. Pessoalmente, entendo sua vibe solitária, misteriosa, silenciosa. Mas algumas pessoas acham você distante, como se pensasse que é melhor do que nós. Se você fizesse um esforço para, misere. Quando ouço chamarem meu nome o verdadeiro, por uma fração de segundo, excepcionalmente idiota, sinto alívio por saber que essa conversa vai acabar. Então estico o pescoço e noto a mulher parada do outro lado da divisória. Seu rosto é remotamente familiar, assim como os cabelos pretos, mas é só quando me concentro em seu batimento cardíaco que consigo reconhecê-la. É lento como o sol de um vampiro pode ser e bem. Merda. Vânia? É difícil encontrar você, responde ela, a voz baixa e melódica. Cogito brevemente bater a cabeça no teclado, mas acabo me contentando em responder calmamente, é intencional.
Foi o que imaginei. Massageio minha têmpora. Que dia! Que merda de dia! Enfim, aqui está você. Enfim, aqui estou eu. Ora, olá! O sorriso de Pierce fica um pouco mais imoral quando ele se vira para olhar Vânia maliciosamente. Os olhos dele começam nos saltos altos, sobem pelas linhas retas do terninho escuro, param nos seios fartos. Não leio mentes, mas ele está pensando coroa gostosa com tanta intensidade que praticamente consigo ouvir. Você é amiga da Missy? Pode-se dizer que sim. Desde que ela era criança. Ah, meu Deus! Me diga, como era a bebê Missy? Os cantos dos lábios de Vânia se contraem. Ela era estranha e difícil. Ainda que muitas vezes útil, espera. Vocês duas são parentes? Não. Eu sou o braço direito do pai dela, chefe da guarda dele, diz ela, olhando para mim. E ela está sendo convocada. Fico ereta na cadeira. Para onde? O ninho. Não se trata apenas de um fato raro, mas, sim, sem precedentes. Com a exceção de telefonemas esporádicos e encontros ainda mais esporádicos com Owen, não falo com outro vampiro há anos. Porque ninguém me procura. Eu deveria mandá-la embora. Não sou mais uma criança ingênua. Seria idiota voltar para o meu pai com qualquer expectativa de que ele e o restante do meu povo não hajam como completos babacas. Mas, pelo que parece, essa tentativa amadora de aproximação está me fazendo esquecer isso, pois ouço a mim mesma perguntar: por quê? Você terá que ir para descobrir. O sorriso de Vânia é frio. Semi-cerro os olhos, fitando-a, como se pudesse descobrir a resposta no rosto dela. Enquanto isso, Pierce nos lembra de sua infeliz existência, senhoras. Braço direito? Convocada? Ele ri, um som alto e áspero. Ainda tenho vontade de dar um peteleco na testa dele e lhe causar alguma dor, mas estou começando a sentir um arrepio de preocupação por esse idiota. Vocês gostam de jogar RPG ou? Pierce finalmente se cala. Porque, quando Vânia se vira para ele, nenhum truque de luz conseguiria esconder o tom púrpura dos olhos dela. Nem suas longas presas, perfeitamente brancas, brilhando sob as lâmpadas elétricas. Você. Pierce olha de Vânia para mim por vários segundos, murmurando algo incompreensível. E é aí que Vânia decide arruinar minha vida e estala os dentes para ele. Suspiro e pressiono o osso do nariz. Pierce se vira e passa em disparada pela minha baia, atropelando um vaso de ficus. Vampira. Vampira. Tem uma. Uma vampira está nos atacando, alguém chame a agência, alguém chame-a. Vânia pega um cartão plastificado com o logotipo da Agência de Relações Humano-Vampíricas, que lhe garante imunidade diplomática em território humano. Mas não há ninguém para olhá-lo. O escritório irrompeu em um leve pânico, e a maioria dos meus colegas de trabalho saiu correndo aos gritos e já passou da metade da escada de emergência. As pessoas se atropelam para chegar à saída mais próxima. Vejo Walker deixar o banheiro em disparada, um pedaço de papel higiênico pendurado na calça caqui, e sinto meus ombros se curvarem. Eu gostava deste trabalho, digo a Vânia, pegando a foto Polaroid emoldurada que tirei com Serena e enfiando-a, resignada, na bolsa. Era fácil. Eles aceitaram minha desculpa do distúrbio do ritmo circadiano e me deixaram vir à noite. Minhas desculpas, diz ela, sem nenhuma intenção de se desculpar. Venha comigo. Eu deveria mandá-la se for, e ainda vou fazer isso. Nesse meio tempo, cedo a minha curiosidade e a sigo, endireitando o pobre ficus ao sair. O ninho ainda é o edifício mais alto no norte da cidade e talvez o mais reconhecível, uma base vermelho-sangue que se estende por centenas de metros no subsolo, com um arranha-céu espelhado em cima que ganha vida ao pôr do sol e mergulha de volta no sono nas primeiras horas da manhã. Eu trouxe Serena aqui uma vez, quando ela pediu para ver como era o coração do território dos vampiros, e ela ficou boquiaberta, chocada com as linhas elegantes e o design ultramoderno. Ela esperava ver candelabros, pesadas cortinas de veludo para bloquear o sol assassino e cadáveres de inimigos pendendo do teto, o sangue ordenhado das veias até a última gota,
decoração com o tema de morcegos em homenagem aos nossos ancestrais quirópteros alados. E caixões, claro. É legal. Eu só pensei que seria mais rock and roll, disse ela, nem um pouco intimidada com a ideia de ser a única humana em um elevador cheio de vampiros. A lembrança ainda me faz sorrir, 5 anos depois. Espaços flexíveis, sistemas automatizados, ferramentas integradas, isso é um ninho. Não apenas a joia da coroa do nosso território, mas também o centro da nossa comunidade. Um local para lojas, escritórios e conveniências, onde qualquer coisa de que um de nós possa precisar, desde assistência médica não urgente e licença de zoneamento até 5 litros de AB positivo, pode ser facilmente obtida. E então, nos andares superiores, os construtores abriram espaço para aposentos privados, alguns dos quais adquiridos pelas famílias mais influentes da nossa sociedade. Principalmente a minha família. Venha comigo, diz Vânia quando as portas se abrem. E é o que faço, ladeada por 2 guardas do conselho uniformizados que, definitivamente, não estão aqui para me proteger. É um pouco ofensivo eu ser tratada como uma intrusa no lugar onde nasci, ainda mais quando caminhamos ao longo de uma parede coberta de retratos dos meus ancestrais. Eles se transformam ao longo dos séculos, de pinturas a óleo e tinta acrílica a fotografias, de cinza Kodachome e ao digital. São sempre as mesmas expressões, distantes, arrogantes e francamente infelizes. O poder não é saudável. O único lar que conheci pessoalmente é o mais próximo do escritório do meu pai. Meu avô já era velho e estava com demência senil quando Owen e eu nascemos, e minha lembrança mais vívida dele é da vez que acordei no meio da noite e o encontrei em meu quarto, apontando as mãos trêmulas para mim e gritando na língua algo sobre eu estar destinada a uma morte horrenda. Para ser justa, ele não estava errado. Aqui, diz Vânia com uma batida suave na porta. O conselheiro está à sua espera. Examino o rosto dela. Vampiros não são imortais, e envelhecemos da mesma forma que as outras espécies, mas, que droga. Ela parece não ter envelhecido um só dia desde que me acompanhou até a cerimônia da troca de colaterais. 17 anos atrás. Você precisa de alguma coisa? Não. Eu me viro e levo a mão à maçaneta. Hesito. Ele está doente? Vânia parece achar isso engraçado. Acha que ele chamaria você aqui por causa disso? Dou de ombros. Não consigo pensar em nenhum outro motivo para ele querer me ver. Para quê? Para se solidarizar. Continua ela. Ou para que ele encontre consolo em sua afeição de filha. Você está entre os humanos há tempo demais. Eu estava pensando mais na linha de ele precisar de um rim. Nós somos vampiros, misere. Agimos pensando no bem da maioria ou simplesmente não agimos. Ela se vai antes que eu possa revirar os olhos ou lhe oferecer aquele foda-se que venho guardando. Então suspiro, olho para os guardas de expressão impassível que ela deixou para trás e entro no escritório do meu pai. A primeira coisa que noto são as 2 paredes com janelas do chão ao teto, que é exatamente o que meu pai quer que as pessoas reparem. Todos os humanos com quem conversei supõem que os vampiros odeiam a luz e apreciam a escuridão, mas eles não poderiam estar mais errados. O sol pode ser proibido para nós, sempre tóxico e mortal em grandes quantidades, mas é justamente por isso que o cobiçamos com tanto fervor. As janelas são um luxo, pois precisam ser feitas de materiais absurdamente caros, capazes de filtrar tudo que pode nos prejudicar. E janelas grandes assim são o símbolo de status mais bombástico, uma exibição completa de poder dinástico e riqueza obscena. E além delas, o rio que divide a cidade em norte e sul, nós e eles. Apenas algumas dezenas de metros separam o ninho do território dos licanos, mas a margem do rio é lotada de torres de observação, postos de controle e guarda, e é fortemente monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe uma única ponte, mas o acesso a ela é cuidadosamente vigiado em ambas as direções e, até onde eu sei, o último veículo que a atravessou foi muito antes de eu nascer. Depois da ponte, há algumas áreas de segurança dos licanos e o verde profundo de uma floresta de carvalhos que se estende ao sul por quilômetros.
Sempre achei inteligente da parte deles não erguer povoações civis perto de uma das fronteiras mais sanguinárias do Sudoeste. Quando Owen e eu éramos crianças, antes de eu ser mandada embora, nosso pai nos pegou conversando sobre o motivo para o quartel-general dos vampiros ter sido construído tão perto de nossos inimigos mais letais. Para nos lembrar. E para lembrar a eles, explicou meu pai na ocasião. Não sei. 20 anos depois, essa ainda me parece uma decisão de merda. Misere. Meu pai termina de digitar no monitor touchscreen e se levanta da luxuosa mesa de mogno, sério, mas não frio. É bom ver você aqui de novo. Com certeza é um acontecimento. Os últimos anos foram generosos com Henry Lark. Examino seu corpo alto, o rosto triangular e os olhos bem separados e me lembro do quanto puxei a ele. Os cabelos louros estão um pouco mais grisalhos, mas perfeitamente penteados para trás. Eu nunca o vi de outra forma. Sempre vi meu pai impecavelmente arrumado. Hoje, as mangas de sua camisa social branca estão dobradas, mas de forma meticulosa. Se a intenção era me fazer pensar que este é um encontro casual, fracassou. E é por isso que, quando ele aponta a cadeira de couro diante da mesa e diz sente-se, opto por me encostar na porta. Vânia disse que você não está morrendo. Minha intenção é ser rude. Infelizmente, acho que pareço apenas curiosa. Acredito que você esteja com saúde também. Ele sorri levemente. Como foram os últimos 7 anos para você? Há um lindo relógio vintage atrás da cabeça dele. Eu observo marcar 8 segundos antes de dizer, muito bons. É mesmo? Ele me dá uma olhada. É melhor tirar isso, misere. Alguém pode confundir você com uma humana. Ele está se referindo às minhas lentes de contato castanhas. Pensei em tirá-las no carro, só que então decidi não me preocupar com isso. O problema é que existem muitos outros sinais de que estou vivendo entre os humanos, a maioria não tão rapidamente reversível. As presas que raspo toda semana até deixar sem ponta, por exemplo, dificilmente passarão despercebidas por ele. Eu estava no trabalho. Ah, sim. Vânia mencionou que você tem um emprego. Algo com computadores, suponho, conhecendo você, algo do gênero. Ele assente. E como está sua amiguinha? Mais uma vez sã e salva, acredito. Enrijeço. Como você sabe que ela? Ah, misere. Você não achou realmente que suas comunicações com Owen não eram monitoradas, achou? Cerro os punhos às minhas costas e cogito seriamente sair batendo a porta e voltar para casa. Mas deve haver uma razão para ele ter me trazido aqui, e preciso saber. Então tiro meu celular do bolso e, assim que me sento diante do meu pai, coloco o aparelho com a tela para cima na mesa. Toco no aplicativo do cronômetro, o ajusto para 10 minutos exatos e o viro. Para ele. Então me recosto na cadeira. Por que estou aqui? Faz anos desde a última vez que vi minha única filha. Ele contrai os lábios. Não é motivo suficiente? Restam 9 minutos e 43 segundos. Misere. Minha filha. A língua. Por que você está zangada comigo? Ergo a sobrancelha e ele continua. Você não deveria sentir raiva, e sim orgulho. A escolha certa é aquela que garante felicidade para o maior número de pessoas. E você foi o meio para essa escolha. Eu o observo com calma. Tenho certeza de que ele realmente acredita nessa baboseira. Que ele pensa que é um cara legal. 9 minutos e 22 segundos. Por um breve instante, ele parece genuinamente triste. Então diz, vai haver um casamento. Um casamento? Como os humanos fazem? Uma cerimônia de casamento. Como os vampiros costumavam fazer. De quem? Seu. Você vai. Não me dou ao trabalho de terminar a frase. A simples ideia é ridícula. Não são só os casamentos que saíram de moda há centenas de anos, mas toda a ideia de relacionamentos de longo prazo. Acontece que, quando sua espécie é péssima em se reproduzir,
o incentivo a aventuras sexuais e a busca por parceiros reprodutivamente compatíveis têm precedência sobre o romance. De qualquer forma, duvido que os vampiros algum dia tenham sido particularmente românticos. De quem? Pergunto. Ele suspira. Ainda vai ser decidido. Não gosto disso, de nada disso, mas ainda não sei por quê. Alguma coisa comicha em meu ouvido, um sussurro me dizendo que eu deveria dar o fora agora, mas, quando estou prestes a me levantar, ele comenta: como você escolheu viver entre os humanos, deve estar acompanhando as notícias deles. Algumas, minto. Poderíamos estar em guerra com a Eurásia e prestes a clonar unicórnios e eu não teria a menor ideia. Ando ocupada. Procurando. Investigando. Por quê? Os humanos tiveram uma eleição recentemente. Eu não sabia, mas faço que sim com a cabeça e digo, eu me pergunto como deve ser isso. Uma estrutura de liderança que não é um conselho inatingível cuja composição é restrita a um punhado de famílias, passada de geração em geração como um jogo de porcelana lascada. Não é ideal. Já que Arthur Davenport não foi reeleito, responde ele. O governador Davenport? A cidade é dividida entre o bando de licanos local e os vampiros, mas o restante da região sudoeste é quase exclusivamente humano. E, nas últimas décadas, eles vinham escolhendo Arthur Davenport para representá-los. Com pouca hesitação, até onde me lembro. Aquele idiota. Quem é o cara novo? Uma mulher. Maddi Garcia é a governadora eleita, e seu mandato começará daqui a poucos meses. E sua opinião sobre ela? Ele deve ter uma. A colaboração de meu pai com o governador Davenport é a força motriz por trás do relacionamento amigável entre nossos dois povos. Bem, amigável pode ser uma palavra muito forte. Metade dos seres humanos ainda pensa que estamos ávidos para sugar todo o sangue do seu gado e embaralhar a mente de seus entes queridos. Metade dos vampiros ainda pensa que os humanos são astutos mas displicentes e que o principal talento deles é procriar e encher o universo com mais humanos. Não é como. Se nossas espécies convivessem, foram os eventos diplomáticos muito limitados e altamente artificiais. Mas não nos matamos abertamente a sangue frio há algum tempo e somos aliados contra os licanos. Uma vitória é uma vitória, certo? Não tenho opinião, diz ele, impassível. Também não terei a oportunidade de formar uma em breve, pois a senhora Garcia recusou todos os meus pedidos de reuniões. A senhora Garcia deve ser mais sábia do que eu. Mesmo assim, ainda tenho a tarefa de garantir a segurança do meu povo. E, quando o governador Davenport se for, além da ameaça dos licanos que enfrentamos constantemente na fronteira sul, pode haver uma nova, no norte. Dos humanos. Duvido que ela queira problemas, pai. Cutuco meu esmalte. Provavelmente ela vai deixar a aliança atual como está e acabar com a palhaçada cerimonial. A equipe dela nos informou que, assim que ela assumir o cargo, o programa de colaterais não existirá mais. Eu me imobilizo. E então, lentamente, ergo o olhar. O quê? Recebemos uma solicitação oficial para devolver a colateral humana. E eles vão mandar de volta a garota que atualmente serve como colateral vampira, garoto. Corrijo automaticamente. Meus dedos parecem dormentes. O atual colateral vampiro é um garoto. Eu o encontrei uma vez. Ele tinha cabelos escuros, estava constantemente carrancudo e disse não, obrigado quando perguntei se precisava de ajuda para carregar uma pilha de livros. Agora ele já deve estar tão alto quanto eu. Não importa. O retorno vai acontecer na próxima semana. Os humanos decidiram não esperar que Maddi Garcia assuma o cargo. Eu não vejo, engulo em seco, então me recomponho. É melhor assim. É uma prática estúpida. É uma prática que vem assegurando a paz entre os vampiros e os humanos há mais de 100 anos. Para mim, parece um pouco cruel, respondo calmamente. Pedir a uma criança de 8 anos que se mude sozinha para o território inimigo e faça o papel de refém. Refém é uma palavra muito rude e simplista. Manter uma criança humana como elemento apaziguador por 10 anos, com o entendimento mútuo de que,
Se os humanos violarem os termos da nossa aliança, os vampiros matarão a criança instantaneamente também parece rude e simplista. Meu pai semicerra os olhos. Não é unilateral. Sua voz se torna mais dura. Os humanos ficam com uma criança vampira pela mesma razão, eu sei, pai. Eu me inclino para a frente. Fui a colateral vampira anterior, caso você tenha esquecido. Eu não duvidaria que ele fosse capaz de esquecer, mas não é o caso. Ele pode não se lembrar da maneira como tentei segurar sua mão enquanto o sedã blindado nos levava para o norte ou de quando tentei me esconder atrás das pernas de Vânia ao ver pela primeira vez os olhos de cores estranhas dos humanos. Ele pode não ter ideia de como foi crescer sabendo que, se o cessar-fogo entre nós e os humanos fosse rompido, os mesmos cuidadores que me ensinaram a andar de bicicleta entrariam no quarto e cravariam uma faca em meu coração. Ele pode não se demorar pensando no fato de ter enviado a filha para ser a 11ª colateral, 10 anos prisioneira em meio a pessoas que odiavam sua espécie. Mas ele lembra. Porque a primeira regra dos colaterais, claro, é que eles precisam ter um parentesco próximo com aqueles que estão no poder. Aqueles que tomam decisões em relação à paz e à guerra. E, se Maddi Garcia não quer atirar um membro de sua família em território inimigo em nome da segurança pública, isso só me faz respeitá-la mais. O garoto que me substituiu quando fiz 18 anos é neto da conselheira Evin. E, quando servi como a colateral vampira, minha contraparte humana era o neto do governador Davenport. Eu costumava me perguntar se ele se sentia como eu, às vezes com raiva, às vezes resignado. Na maior parte do tempo, descartável. Eu certamente adoraria saber se, agora que os anos se passaram, ele se dá melhor com sua família do que eu me dou com a minha. Alexandra Boden. Se lembra dela? O tom dele volta ao casual. Vocês nasceram no mesmo ano. Volto a me recostar na cadeira, sem me surpreender com a mudança abrupta de assunto. Ruiva. Ele assente. Há pouco mais de uma semana, o irmão mais novo dela, Abel, completou 15 anos. Naquela noite, ele e 3 amigos estavam festejando e se viram perto do rio. Encorajados pela juventude e pela debilidade mental, se desafiaram a atravessar o rio a nado, tocar a margem que pertence ao território dos licanos e então nadar de volta. Uma exibição de bravura, por assim dizer. Não tenho um interesse especial no destino do irmão mimado de Alexandra Boden, mas mesmo assim meu corpo fica gelado. Toda criança vampira é ensinada sobre o perigo da fronteira sul. Todos nós aprendemos onde nosso território termina e o dos licanos começa antes mesmo de sabermos falar. E todos nós sabemos que não devemos mexer com nada que diga respeito aos licanos. Exceto esses 4 idiotas, claramente. Eles estão mortos, murmurou. Os lábios dele se franzem em algo que parece muito pouco com compaixão e muito com aborrecimento. É o que eles mereciam, na minha opinião sincera. Obviamente, quando os garotos não foram encontrados, supôs-se o pior. Ansel Boden, o pai do garoto, tem fortes laços com várias famílias do conselho e solicitou um ato de retaliação. Ele argumentou que o desaparecimento era uma justificativa suficiente. Naturalmente, responderam a ele que o bem de nosso povo como um todo vem antes do bem de cada um, o princípio básico da sociedade vampira. As taxas de natalidade nunca estiveram tão baixas e estamos correndo risco de extinção. Não é hora de alimentar conflitos. Mas, em uma demonstração imprópria de fraqueza, ele continuou a implorar. Repugnante. Como ele ousa chorar pelo filho? Meu pai me dirige um olhar mordaz. Por causa do relacionamento dele com o conselho, quase conseguiu o que queria. Ainda na semana passada, enquanto você estava ocupada fingindo ser humana, chegamos mais perto de uma guerra interespécies do que em qualquer outro momento no último século. E então, 2 dias depois da façanha estúpida, meu pai se põe de pé. Ele dá a volta na mesa e se recosta na borda, a própria imagem do relaxamento. Os meninos reapareceram. Intactos. Pisco, um hábito que adquiri enquanto fingia ser humana. Os cadáveres. Eles estão vivos. Abalados, é claro. Foram interrogados por guardas.
Licanos, tratados como espiões, a princípio, e depois como incômodos indisciplinados. Mas acabaram sendo devolvidos para casa, sãos e salvos. Como? Posso pensar em meia dúzia de incidentes nos últimos 20 anos em que as fronteiras foram violadas e o que restou dos infratores foi enviado de volta em pedaços. Acontece principalmente fora dos limites da cidade, nas florestas desmilitarizadas. Independentemente disso, os licanos são impiedosos com nosso povo, e nós somos impiedosos com os licanos. O que significa que, o que mudou? Uma pergunta inteligente. Veja bem, a maior parte do conselho presumiu que Roscoe estava ficando mole na velhice. Roscoe, o alfa do bando do sudoeste. Ouço meu pai falar sobre ele desde que eu era criança. Mas encontrei Roscoe uma vez. Uma única vez. Ele sempre deixou claro seu desinteresse pela diplomacia, e pessoas como ele são como os ossos do crânio. Com o tempo, só endurecem. Ele se vira para a janela. Os licanos continuam guardando segredos sobre sua sociedade, como sempre, porém temos algumas maneiras de obter informações e, depois de fazer algumas perguntas, houve uma mudança em sua estrutura de liderança. Muito bem. Ele parece satisfeito, como se eu fosse uma aluna que dominasse a análise combinatória muito além das expectativas. Talvez eu devesse ter escolhido você como minha sucessora. Owen tem mostrado pouco compromisso com o papel. Ele parece estar mais interessado em socializar. Agito a mão no ar. Tenho certeza de que, quando você anunciar sua aposentadoria, ele vai parar de farrear com os amigos herdeiros de conselheiros e se tornar o perfeito político vampiro que você sempre sonhou que ele seria. Só que não. Os licanos. Que tipo de mudança? Parece que, alguns meses atrás, alguém desafiou Roscoe. Desafiou? A sucessão de poder deles não é particularmente sofisticada. Afinal, os licanos são parentes mais próximos dos cães. Basta dizer que Roscoe está morto. Eu me abstenho de observar que nossas oligarquias dinásticas e hereditárias parecem ainda mais primitivas e que os cães são universalmente amados. Você conheceu o novo alfa? Depois que os meninos voltaram em segurança, solicitei uma reunião com ele. Para minha surpresa, ele aceitou. Aceitou? Eu odeio estar interessada. Eu estava curioso, sabe? A misericórdia nem sempre é sinal de fraqueza, mas pode ser. Seus olhos se desviam repentinamente para longe, então passam para uma obra de arte na parede leste, uma tela simples pintada com um roxo profundo, para comemorar o sangue derramado durante o Aster. Pode-se encontrar arte semelhante na maioria dos espaços públicos. E a traição nasce da fraqueza, misere. É assim agora. Sempre pensei que traição fosse apenas traição, mas o que eu sei sobre isso, não é mesmo? Ele não é fraco, o novo alfa. Pelo contrário. Ele é, meu pai se retrai. Algo diferente. Algo novo. Seu olhar recai sobre mim, esperando, paciente, e eu balanço a cabeça, porque não consigo imaginar que motivo ele pode ter para me contar tudo isso. Onde eu poderia entrar nessa história? Até que algo abre caminho, vindo do fundo da minha mente. Por que você mencionou um casamento? Pergunto, sem me preocupar em esconder a suspeita em minha voz. Meu pai assente. Acho que devo ter feito a pergunta certa, principalmente porque ele não responde de imediato. Você cresceu entre os humanos e não teve a vantagem de uma educação vampírica, então talvez não conheça toda a história do nosso conflito com os licanos. Sim, estamos em desacordo há séculos, mas foram feitas tentativas de diálogo. Houve 5 casamentos interespécies, durante os quais não foram registrados conflitos de fronteira nem mortes de vampiros nas mãos de licanos. O último foi há 200 anos, um casamento que durou 15 anos entre um vampiro e sua noiva licana. Quando ela morreu, outra união foi arranjada, mas não terminou bem. O Aster. O Aster, isso mesmo. A 6ª cerimônia de casamento terminou em carnificina quando os licanos atacaram os vampiros, que, após décadas de paz,
haviam se tornado um pouco confiantes demais e cometeram o erro de comparecer a um casamento praticamente desarmados. Com a força superior dos licanos e o elemento surpresa, foi um banho de sangue principalmente nosso. Púrpura, com uma pitada de verde. Exatamente como um áster. Não sabemos por que os licanos decidiram se voltar contra nós, mas, desde que nosso relacionamento com eles se desfez irreparavelmente, sempre houve uma constante: nós tínhamos uma aliança com os humanos e os licanos, não. Existem 10 licanos para cada vampiro, e centenas de humanos para cada uma das nossas espécies. Sim, os humanos podem não ter os talentos dos vampiros ou a velocidade e a força dos licanos, mas há poder nos números. Ter os humanos do nosso lado era reconfortante. O maxilar do meu pai se contrai. Então, depois de muito tempo, relaxa. Certamente você pode ver por que a recusa de Maddi Garcia em se encontrar comigo é uma preocupação. Ainda mais levando em conta sua relativa cordialidade com os licanos. Arregalo os olhos. Posso estar um pouco por fora do cenário cultural humano, mas não achei que as relações diplomáticas com os licanos estariam em sua lista de resoluções para o novo ano. Até onde eu sei, eles sempre se ignoraram, o que não é muito difícil, já que não compartilham fronteiras. Os humanos e os licanos. Em conversas diplomáticas. Correto. Continuo cética. O Alpha disse isso quando vocês se encontraram? Não. Obtivemos essa informação de fonte independente. O Alpha me contou outras coisas. Tipo. Ele é jovem, sabia? Mais ou menos da sua idade, e vem de uma linhagem diferente. Tão selvagem quanto Roscoe, talvez, mas com a mente mais aberta. Ele acredita que a paz na região é possível. Que alianças entre as 3 espécies devem ser cultivadas. Solto uma risada. Boa sorte para ele. A cabeça do meu pai se inclina para o lado e seus olhos se concentram em mim, me avaliando. Você sabe por que escolhi você para ser a colateral? E não seu irmão? Ah, não. Não essa conversa. Cara ou coroa? Você era uma criança muito peculiar, Misere. Sempre desinteressada do que acontecia ao seu redor, trancada dentro da própria cabeça. Difícil de alcançar. Retraída. As outras crianças tentavam fazer amizade com você, que teimava em deixar todas de fora. As outras crianças sabiam que seria eu a enviada aos humanos e começavam a me chamar de traidora sem presas assim que aprendiam a formar frases completas. Ou você esqueceu que, quando eu tinha 7 anos, os filhos e as filhas dos seus colegas conselheiros roubaram minhas roupas e me empurraram no sol pouco antes do meio-dia? E essas mesmas pessoas cuspiram em mim e zombaram quando voltei depois de 10 anos tendo servido como colateral delas, então não sou. Solto o ar lentamente e lembro a mim mesma que está tudo bem. Eu estou bem. Sou intocável. Tenho 25 anos e minhas identidades humanas falsas, meu apartamento, meu gato, Sifu, Serena, meu. Ok, provavelmente não tenho mais um emprego, mas vou encontrar outro em breve, com 100% menos pierces. Tenho amigos. Uma amiga. Provavelmente. Acima de tudo, aprendi a não me importar. Com absolutamente nada. O casamento que você mencionou. De quem é? Ele comprime os lábios. Vários minutos se passam antes que fale novamente. Quando um licano e um vampiro se veem frente a frente, tudo o que eles veem é o Aster. Olho para o meu celular, impaciente. 3 minutos e 47 segundos. Eles veem um casamento entre um vampiro e um alfa que supostamente negociaria a paz, mas terminou em morte. Os licanos são animais, e sempre serão, mas estamos no caminho da extinção, e o bem da maioria deve ser considerado. Se deixarmos os humanos e os licanos formarem uma aliança que nos exclua, eles podem nos eliminar completamente. Ah, meu Deus! De repente, percebo qual é o lugar louco e ridículo para onde ele está seguindo e cubro os olhos. Você está brincando, certo? Misere. Não. Dou uma risada. Você. Pai, não podemos sair desta guerra com um casamento.
Não sei por que mudo para a língua, mas isso o surpreende. E talvez seja bom, talvez seja disso que ele precisa. Um momento para refletir sobre essa loucura. Quem concordaria com isso? Meu pai olha para mim tão incisivamente que eu sei. Simplesmente sei. E caio na gargalhada. Eu só costumava rir alto com Serena, ou seja, deve ter se passado bem mais de um mês desde a última vez que ia assim. Meu cérebro quase soluça, assustado com esses sons novos e misteriosos que minha laringe está produzindo. Você bebeu sangue estragado. Porque está maluco. Eu só estou encarregado de garantir o bem da maioria, e o bem da maioria é favorecer a perpetuação do nosso povo. Ele parece um tanto ofendido com a minha reação, mas não consigo evitar a gargalhada borbulhando na minha garganta. Seria um trabalho, misere. Remunerado. Isso é. Meu Deus, isso é engraçado. É insano. Nenhum valor em dinheiro me convenceria. São 10 bilhões de dólares. Não. Bem, nenhum valor em dinheiro menor do que isso me convenceria a me casar com um licano. Financeiramente, você vai ficar segura para o resto da vida. Você sabe que o cofre do conselho é bem recheado. E não há expectativa de um casamento real. Você estaria com ele apenas no papel. Você fica em território licano por um único ano, passando a mensagem de que os vampiros podem estar seguros com os licanos, eles não podem. Eu me ponho de pé e começo a me afastar dele, massageando a têmpora. Por que você está pedindo isso a mim? Não é possível que eu seja sua primeira opção. Você não é, diz ele categoricamente. Meu pai tem muitos defeitos, mas a falta de sinceridade nunca esteve entre eles. Nem a segunda. O conselho concorda que devemos agir e vários membros ofereceram seus parentes. A princípio, a filha do conselheiro Essen concordou. Mas mudou de ideia. Ah, Deus! Paro de andar. Vocês estão tratando isso como uma troca de colaterais. Naturalmente. E os licanos também. O Alfa nos enviará um licano. Alguém importante para ele. Que ficará conosco enquanto você estiver com ele. Garantindo sua segurança. Loucura. Isso é pura loucura. Respiro fundo para me centrar. Bem, eu acho que todos os envolvidos enlouqueceram e que quem quer que apareça nesse casamento será trucidado, e não posso acreditar em sua ousadia em me pedir isso. Me sinto honrada por você ter pensado em mim, mas não. Obrigada. Misere. Vou até a mesa para pegar meu telefone, falta 1 minuto e 13 segundos e, por um breve momento, fico tão perto do meu pai que sinto o ritmo de seu sangue em meus ossos. Lento, constante, dolorosamente familiar. Batimentos cardíacos são como impressões digitais, únicos, característicos, a maneira mais fácil de diferenciar as pessoas. Meu pai foi impresso em minha carne no dia em que nasci, porque foi a primeira pessoa a me segurar, a primeira pessoa a cuidar de mim, a primeira pessoa a me conhecer. E então ele parou de se importar. Não, digo. Para ele. Para mim mesma. A morte de Roscoe é uma oportunidade. A morte de Roscoe foi assassinato, observo calmamente. Executado pela mão do homem com quem você quer que eu me case. Sabe quantas crianças vampiras nasceram este ano no Sudoeste? Não me importo. Menos de 300. Se os licanos e os humanos unirem forças para tirar nossa terra, vão acabar conosco. Completamente. O bem da maioria. Eu já me doei por essa causa e ninguém demonstrou muita gratidão. Eu o encaro. Deslizo meu celular para o bolso, determinada. Já fiz o bastante. Tenho uma vida e vou voltar para ela. Tem mesmo? Paro no meio do caminho e me viro. Como assim? Você tem mesmo uma vida, misere? Ele olha para mim quando diz isso, mordaz, com cuidado, como se estivesse segurando uma arma afiada a apenas 1 milímetro do meu pescoço. Preciso que você se importe com alguma coisa, misere, que tenha um maldito interesse em uma coisa que não seja eu. Afasto a lembrança e engulo em seco.
Boa sorte na procura de outra pessoa. Você não se sente bem-vinda entre seu povo. Isso poderia reabilitar você aos olhos deles. Um arrepio de raiva percorre minha espinha. Acho que vou esperar mais um pouco, pai. Pelo menos até que eles tenham se reabilitado aos meus olhos. Recuo alguns passos, acenando alegremente com a mão. Estou indo. Meus 10 minutos ainda não acabaram. Meu celular escolhe aquele exato momento para emitir um bip. Timing perfeito. Dirijo um sorriso a ele. Se minhas presas sem ponta o incomodam, é problema dele. Posso dizer com segurança que nenhum tempo a mais vai mudar o resultado desta conversa. Misere. Um toque de súplica surge em sua voz, o que é quase divertido. Que pena. Só lamento. Vejo você daqui a 7 anos? Ou quando você decidir que a chave para a paz é um esquema de pirâmide conjunto entre licanos e vampiros e tentar me vender suplementos dietéticos. Mas peça a Vânia para me buscar em casa. Não estou nem um pouco ansiosa para refazer meu currículo. Eu me viro para segurar a maçaneta. Não haverá outra oportunidade em 7 anos, misere. Reviro os olhos e abro a porta. Até logo, pai. Morelan é o primeiro alfa que. Fecho a porta com violência, sem sair do escritório, e me viro novamente para o meu pai. Meu coração desacelera, parecendo quase se arrastar, e bate forte. O que foi que você disse? Ele se endireita, desencostando-se da mesa, mostrando confusão e algo que poderia ser esperança. Nenhum outro licano alfa, o nome. Você disse um nome. Quem? Morelan? Repete ele. O nome dele completo. Qual é o primeiro nome dele? Meu pai semicerra os olhos, desconfiado, mas depois de alguns segundos diz, Love. Love Morelan. Olho para o chão, que parece estar tremendo. Depois olho para o teto. Respiro fundo várias vezes, cada uma delas mais devagar que a outra, e depois passo a mão trêmula pelos cabelos, embora meu braço pese 1 tonelada. Eu me pergunto se o vestido azul que usei na formatura da faculdade de Serena seria casual demais para uma cerimônia de casamento interespécies. Porque acho que vou me casar. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!